Saúde a todos com a paz de Jesus. Amém. Quero já de antemão agradecer a todos os irmãos que estão juntamente conosco, participando desse culto de louvor e adoração a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E a gente só tem que agradecer também, porque o Senhor tem nos dado vida e oportunidade para estar aqui louvando o seu nome. Eu gostaria de ler um versículo para ficar para os irmãos que estão acompanhando, para a meditação de todos nós, né? Eu não vou citar o nome de todos aqui, porque ele vai desaparecendo aqui, né, na tela. Mas gostaria de lembrar do irmão Tiago, irmã Leidiane, as crianças. O Tiago está fazendo aniversário, fez ontem, né? Então, pela misericórdia do Senhor, né, Deus completou na vida dele mais um ano, né? E a gente agradece junto. Aleluia. Gostaria de agradecer a Deus também pelo aniversário do irmão Cleito, que é hoje, né? Foi quarta-feira também, então. E assim nós vamos, cada um completando aniversário. O importante é que a gente continue louvando o nome do Senhor, né? Glória a Deus. Porque essa vida é o Senhor que nos deu, essa vida que o Senhor vai acrescentando a cada dia para nós, né? E enquanto temos vida, nós devemos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. Eu vou ler aqui só um versículo para não tomar muito tempo. É no Salmo 119. Não há necessidade dos irmãos abrir, porque esse versículo é bem conhecido. E é melhor a gente ouvir, né? Aleluia. É o 105. A tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Eu vou repetir. A tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Aleluia. Glória a Deus. A gente pode sentir isso no dia a dia da nossa vida, né? Que a palavra de Deus é que nos dirige. Aleluia. É que acaba alumiando os nossos passos, porque tem hora que a gente não está sabendo, a gente entra em dúvida em certas coisas, como que eu vou fazer, como que eu vou decidir. Mas quando nós admitimos essa palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés, ela vai continuar alumiando os nossos pés e toda decisão que a gente vai tomar vai ser de acordo com a vontade de Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. É uma luz para o meu caminho. A nossa vida tem um trajeto, né? Desde o nascimento até a morte, tem uma trajetória que nós temos que atravessar. E essa trajetória é o caminho. É o caminho. Tanto na forma material como na forma espiritual. Quando nós observamos essa palavra, então ela vai iluminar o nosso caminho. Nós não vamos entrar por qualquer caminho. Não é qualquer caminho que serve para a gente. Nós sabemos que é o caminho do Senhor. E o caminho que leva a Deus, ele é um caminho estreito, segundo a palavra de Deus, né? Não é um caminho assim folgado, que passa boi, passa boiada, não. É um caminho apertado. É um caminho que a gente enfrenta muitas dificuldades. Mas também, no meio da dificuldade, a gente vê a mão do Senhor nos acompanhando. A luz do Senhor nos acompanhando, assim como acompanhou Aleluia, o povo no meio do a Deus. deserto. Glória a Jesus. Que durante o sol quente, o Senhor mandava uma nuvem para eles não serem torrados pelo sol, porque lá no deserto o sol é muito quente, muito árduo, né? E durante a noite o Senhor mandava uma luz para que pudesse aquecer eles também, porque lá é 8 ou 80, né? Na hora do sol é muito calor e durante a noite é muito frio, porque no deserto sopra muito vento e aquilo vai esfriando, e as pessoas precisam de alguma coisa para se aquecer. Glória a Deus. E o Senhor cuidou, do mesmo jeito que está falando essa palavra aqui. A tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Os irmãos podem ver que aqui está falando de forma individual. Aleluia.
Então é cada um que tem que admitir essa palavra como lâmpada para os seus pés. Eu falo que é lâmpada para os meus pés, a irmã fala que é lâmpada para os seus pés, os irmãos da mesma forma, porque assim como o salmista falou que era para ele, nós temos que ter essa responsabilidade individual. Aleluia. Agora, se a gente procurar fazer as coisas tudo fora da palavra de Deus, a gente vai perceber que a gente vai ficar num período meio escuro, um período meio duvidoso, umas decisões cheias de incertezas, né? Mas quando nós decidimos as coisas segundo a palavra de Deus, nós temos confiança. Aleluia. Glória a Deus. Que estamos decidindo certo. Glória a Deus. E que o Senhor responsabiliza pelas nossas decisões, porque procuramos orientação na palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés. Glória a Jesus. Quando eu falo lâmpada para os nossos pés, é porque nós caminhamos com os nossos pés. Então isso os irmãos podem perceber que há uma amplitude nisso daí. Quando nós andamos dentro de casa, nós estamos fazendo as coisas dentro de casa, tomando decisões dentro de casa. Quando nós andamos para o trabalho, a gente usa os pés também. Vamos tomar decisões no trabalho, vamos interagir no trabalho. Os irmãos podem perceber que isso aí é muito amplo. Então a lâmpada tem que estar iluminando os nossos pés 24 horas por dia. Eu sei, irmãos, que toda pessoa é provada naquilo que fala. Mas não é porque eu não tenho a plenitude de Deus muitas horas, né? Porque o ser humano é falho, que nós vamos parar de aprovar a palavra de Deus e falar a palavra de Deus. Por isso que eu uso sempre o termo nós ou eu. Eu não gosto de usar muito o termo você, porque parece que é só você que está precisando das coisas, né? Mas eu estou precisando muito mais, às vezes. E a gente tem que pedir ao Senhor para que, quando nós falamos a palavra do Senhor, que essa palavra, nós podemos estar vivendo essa palavra. E se nós não estamos vivendo ainda, mas que o Senhor venha nos ajudar a viver a palavra. Porque a palavra não pode ser na nossa vida só teoria. A palavra tem que ser prática também. Quando nós aprendemos a palavra de Deus, ela passa a fazer parte da nossa prática, da nossa vida cotidiana. Se nós não conseguimos ainda fazer, segundo a palavra de Deus, no nosso cotidiano, na nossa vida prática, é porque a gente não aprendeu ainda não. É porque a gente não lutou ainda. Porque muitas vezes nós precisamos lutar para negar o nosso próprio eu. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então é uma série de coisas assim, né? Que servir a Deus é um conjunto de coisas, é um conjunto de ensinamentos, é um conjunto de atitudes que tem que estar baseado na palavra de Deus. Se estiver baseado na palavra de Deus, é porque essa palavra está funcionando na nossa vida como lâmpada para os nossos pés. Mas também não é uma coisa tão fácil assim, não é assim. Porque é lâmpada para os meus pés e que é fácil, não. Nós somos encurralados todos os dias. Nós somos afrontados todos os dias para não cumprir essa palavra. Nós somos tentados todos os dias para não colocar essa palavra em prática. Para colocar essa palavra em prática, nós temos que estar negando o nosso eu e muitas vezes ouvindo a direção do Senhor. Às vezes Deus dá um sonho de alerta para a gente. E a gente, olha, está sujeito a acontecer assim, assim, porque eu sonhei assim, assado. O que a gente faz? Começa a se policiar mais ainda. Começa a pisar miudinho, como diz o baiano, né? Quando a gente começa a pisar miudinho, é tomando cuidado para não pisar no buraco. E esse pisar no buraco não é literalmente assim a terra, o chão, não. São coisas que acontecem durante a nossa vida, com as pessoas que nos cercam, com as pessoas que convivemos. Mas a gente convive todo mundo junto, o que tem? É tão facinho, não é não? Não é.
Não é fácil viver bem, não é fácil viver em sociedade, não é fácil viver em família, não é fácil. A gente tem que estar se negando todo dia, 24 horas por dia, deixando Deus agir na nossa vida e tomando cuidado para a gente não agir pelos nossos ímpetos, por aquilo que às vezes vem de encontro com a gente que a gente não gosta, e a gente não pode estar em revide, porque não leva a nada. A gente fica revidando, não traz ensinamento, não traz nada bom. E por isso que eu falo que não é fácil. Negar o nosso eu não é fácil, mas tem que negar. Mas tem gente que, não. Ah, falou assim, falou dessa altura, eu falo 10 vezes mais alto. Falou assim, eu grito mesmo. Falou que dá para sair pela janela, eu falo que dá para sair pelo telhado. E não é assim, não é assim. Não vou dizer para os irmãos que é fácil, porque não é. Mas nós temos que aprender até o final da nossa vida, nós temos que nos tornar como luz perfeita. Glória a Deus. Né? Aleluia. Nos tornar como luz perfeita. E não por nós mesmos, né? Porque quando chegar no finalzinho, a misericórdia ainda tem que triunfar sobre a nossa vida, porque nós não conseguimos da forma que deveria conseguir. Aí no finalzinho, Jesus entra com misericórdia e nos salva. Deus abençoe os irmãos. Eu gostaria de cantar um hino para louvar e agradecer o nome do Senhor. Quem quiser acompanhar, um hino fácil, é o número 36 da harpa. 36. Quem estiver acompanhando o culto, abre a harpa, canta juntamente com a gente. Aleluia. Da minha pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou? Aleluia. Passarinhos, belas flores, querem me cantar. São bons
Igreja do Senhor Jesus. Eu gostaria de um pouquinho de paciência para o Cleito, que está dirigindo o culto, né? Eu gostaria de estar agradecendo assim, a Deus diante dos irmãos por esse culto aqui na minha casa, né? Porque a igreja ficou impedida de dirigir culto, agora já pode, né? Mas é só uma porcentagem da igreja. E as igrejas que são pequenas, então vai ficar muito limitado, porque já é pequena, né? E aí você falar que é 25% que tem que ir lá, 30%, quando vai calcular é muito pouco. Então a gente continua fazendo culto online aqui em casa, né? Para, de certa forma, dar um certo apoio para os irmãos da igreja, um certo apoio para as pessoas que estão entrando pelo Facebook e pelo YouTube para acompanhar esse culto. Eu acredito que o Senhor tem falado aos corações das pessoas que estão assistindo, né? Então, de certa forma, nós estamos dando um apoio, né? Jesus, né? Deus tem dado um apoio aos irmãos nessa época agora de pandemia, né? E eu gostaria de agradecer a Deus, porque eu sempre tive um sonho de, na minha casa, sempre ter o culto doméstico. E fica difícil pra gente, porque às vezes a gente tem que estar na igreja, né? 3, 4 cultos por semana na igreja. E aí fazer mais um culto doméstico, às vezes a gente relaxa e não faz. Aí o que acontece? Com essa história aí, né? Com a situação que nós estamos vivendo agora, tá tendo culto, né, na minha casa, um culto doméstico. Aleluia. Culto feito com a família, né? E esse culto não é só para nós, lógico. Nessa hora a minha família cresceu, né? Eu vejo tantas pessoas acompanhando aqui pelo Facebook, acompanhando pelo YouTube, e a minha família se tornou maior. Mas aqui na minha casa mesmo é só a minha família mesmo, né? Eu, meu marido, minhas sobrinhas, os parentes mais próximos, né? Que estamos aqui cultuando ao Senhor. E eu gostaria também de estar pedindo para os irmãos da igreja, assim, ter um pouquinho de paciência, né? Até se resolver mais essa situação, para a gente voltar para a igreja, né? E os irmãos que estão amedrontados também, vai orando ao Senhor para tirar esse medo, tirar esse pânico. Porque Deus está conosco, Deus já é o nosso refúgio. Aleluia. E quando voltar à igreja, que os irmãos venham a ter coragem de cultuar. Não ficar em pânico por causa dessa doença, não. Porque o Senhor está nos guardando, o Senhor está acompanhando. É uma pandemia, não vamos dizer que nós somos melhor que ninguém, que não vai pegar, não. Mas nós temos que enfrentar como guerreiros de frente. Nós não podemos ficar enclausulados, com muito medo, não, porque prejudica a nossa saúde. Os irmãos que estão com muito medo, eles acabam ficando doentes. Não pode deixar o medo tomar conta, né? E eu peço mesmo que todos os irmãos venham orar a Deus, para quando voltar na igreja, os irmãos voltar mesmo, não ter medo, não. Porque esse medo é prejudicial, esse medo prejudica a nossa própria saúde e prejudica a nossa vida espiritual. E assim, Deus abençoe todos os irmãos. Eu senti de falar essas coisas assim, né? Eu acredito que Deus vai fortalecer algumas pessoas através da palavra que o Senhor coloca em nosso coração. Deus abençoe a todos os irmãos em nome do Senhor Jesus. E quando os irmãos estiverem orando, eu acredito que os irmãos estarão orando por nós também. Amém? Aleluia, glória a Jesus.